Thank you for having me this morning. Obrigada por estarem comigo essa manhã. I'm glad to see all the names of the familiar people. Very nice to see you all. Estou feliz de ver todos os nomes aqui, familiares, e feliz de ver vocês aqui. I'm here this morning I'll do 2 studies or 2 hours of studies. Eu vou fazer dois estudos, pelo menos durante 2 horas. Um, I received a few questions from you. Eu recebi algumas perguntas de vocês. I don't think I will be able to go through all of them in detail, but I try to deal with 2 questions mainly. Eu não acho que eu vou conseguir entrar em detalhes de todas as perguntas, mas pelo menos, principalmente, duas delas eu vou abordar. And try to touch on some of those as I speak. Uh, as I speak. E à medida que eu for falando, eu vou tentar resumir todas as perguntas. As we study, I'm fine with you. I would suggest you raising your hand. So I have all of you here in front of me, all your names. Então, o que eu vou sugerir é que vocês levantem a mão enquanto eu for falando, porque eu consigo ver todos vocês aqui. So for me, it's okay to see a hand, and then I'll know you have a question, and I'll get back to you. Então, para mim, é bom se vocês levantam a mão, assim eu sei que vocês têm uma pergunta e eu vou deixar vocês fazerem a pergunta. I'm glad to have a conversation rather than having a presentation. Eu prefiro ter uma conversa ao invés de uma apresentação. I I have something in mind. There's questions that I want to touch on. So I prepared something, Eu tenho algo em mente, algumas perguntas que eu quero abordar, porque eu preparei isso, but that should not be limited to that. I would love to have a conversation with you. mas eu não queria me limitar a isso, eu gostaria de ter uma conversa com vocês. But first, so these were my beginning thoughts. Let's open with a word of prayer. Então, depois de dar os meus pensamentos, vamos iniciar com uma oração. Dear Lord, this morning we come before you Querido Deus, nessa manhã nós vimos até Ti, on this beautiful Sabbath day. nesse lindo dia de sábado. Lord, we're thankful for this break in the week Senhor, nós te agradecemos por essa pausa que tivemos depois dessa semana, where we can put aside all our daily work and our daily uh, things, our daily work, nós te agradecemos porque podemos colocar de lado todo o trabalho and have a special day set apart to have fellowship with our friends and study together. e ter um dia especial para ter comunhão com os nossos amigos e amigas e estudar em conjunto. I pray that you bless this hour of study together, Eu peço que abençoes essa hora de estudo, guide and direct our conversations, que guies e direciones as nossas conversas, that we all will be benefited by it, que possamos ser abençoadas com isso. that we all will have a better understanding of what your kingdom looks like and what you expect from us, the work we should do. E que possamos entender melhor o teu reino e qual o trabalho que tu esperas que nós façamos. We ask this all in Jesus' name. Amen. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. So I'll start sharing my screen. Eu vou compartilhar a minha tela. All right. All right. So today I want to
to talk about question number 2 on our translation list for the translators. Então, hoje eu vou falar da segunda pergunta que eu recebi, está na lista para os tradutores. The question is, why is it so relevant to know if the Sunday Law waymark is 18th of July 2024 or the 5th of November or the 21st, the 20th of January, when at the end they all refer to the same election cycle? Por que é tão relevante saber se o marco do decreto dominical é 11 de julho de 2024 ou 5 de novembro de 2024 ou 20 de novembro de 2024, se todas estas se referem ao mesmo ciclo eleitoral? So the Sunday law last year. So this is sorry. This is actually a question that has been dealt with last year. Essa, na verdade, é uma pergunta que nós já lidamos o ano passado. We had those several speakers dealing with several dates. Nós tivemos vários palestrantes falando dessas datas. July, November, January. Julho, novembro, janeiro. And the question is, why is that even an issue? Why talking about all those dates? Is that really important? Então, por que falar de todas essas datas? É realmente importante? If they all refer to the same cycle of the election cycle, isn't that important enough? Se tem que ver com o mesmo ciclo eleitoral, será que isso é relevante? And I want to discuss that a little bit and dig a little deeper into that. Então, eu quero falar mais disso e aprofundar um pouco mais. I'll give you my short answer first, and then I'll go into depth a little bit more. Eu vou dar uma resposta curta por agora e depois vamos aprofundar mais. So we're talking about this middle way mark here. Então, nós estamos falando desse marco aqui no meio. Oh. The Sunday law way mark. Esse marco da lei dominical. The question is, what is this way mark? E a pergunta é: qual é esse marco? And last year we've been discussing that it is an election, or that it is somewhere in 2024 or January 2025, those three waymarks. O ano passado nós dissemos que era mais ou menos em 2024, ou então no início de janeiro de 2025. And the question is, does that really matter? Is this E a, really important? e a pergunta é: será que isso realmente importa? So my short answer is that those three dates, A minha resposta curta seria que essas três datas tell you three different stories. nos falam de três histórias diferentes. It is, oh. So it is not about the date. It is not about the moment. Não é sobre a data, não é sobre o momento, It's about what story you tell, where to focus on when you talk about the Sunday law. mas é sobre a história que você conta, o ponto em que você deve focar quando você fala de uma lei dominical. So in um, November, we mark the 5th of November was the day where the Americans went, where the real election took place. Então, o 5 de novembro foi quando aconteceu a eleição americana, quando eles foram votar.
So November would tell the story of the people. Então, novembro conta a história das pessoas. The other argument for January O outro argumento para janeiro is that was the day where the president would receive its power. é que é a data onde o presidente iria receber o seu poder. So it was focusing on Trump and on power. Então, estava focando em Trump e no poder. And July is E the story of the gatekeeper. julho é a história do guardião. And the gatekeeper story is the story that I want to focus on today. E a história desse guardião, desse porteiro, é a história que eu quero focar hoje. But before I do that, I want to explain very shortly why um, the other two have a problem. Mas antes de fazer isso, eu quero explicar brevemente por que os outros dois têm um problema. In Revelation 17, Em Apocalipse 17, Revelation 17 is the chapter that is dealing with this history. é o capítulo que lida com essa história. The people are not part of the story. As pessoas não fazem parte da história. And so they're mentioned, Elas são mencionadas, but they are, you could say they are collateral damage. mas podemos dizer que são um dano colateral. The actions and the events that are described in that chapter are dealing with other entities. Os eventos e as ações aí estão lidando com outras entidades. And January E is, janeiro is about Trump and the power that he gets on that day, basically. está lidando com Trump e o poder que ele recebe basicamente nesse. Are you still there? Yes. Oh, okay. Uh, um, and the reason why I think that is not a marker for this unique Sunday law E a razão pela qual eu acho que esse não é um marco único para a lei dominical because Trump was in office in 2017 as well. é porque o Trump também esteve no ofício em 2017. He was president in January 2017. Ele era o presidente em janeiro de 2017. So if it is a problem that he was president, Então, se fosse um problema ele ser presidente, if that marks the Sunday law, se isso marca a lei dominical, then why not 2016? então por que não 2016? And if it is the people choosing Donald Trump, E se são as pessoas escolhendo Donald Trump, then why not 2016? então por que não 2016? So it is not. So I'm suggesting this Sunday law waymark is not about the person so Então eu much. estou sugerindo, que No, não yeah. é tanto em So relação à pessoa. no, it's not about the um, and it's not even about the ideas of the person. E não tem tanto que ver nem com as ideias da pessoa. Of course, they are important, Claro que isso é importante, but that's not the element that we highlight on the Sunday law. mas esse não é o elemento que a gente ressalta sobre a lei dominical. Because the Sunday law waymark is this transition point that marks the end of the sixth kingdom and the beginning of the seventh kingdom. Porque essa transição da lei dominical é que nos mostra a transição do sexto reino para o sétimo reino. And
Um, no, sorry. It's the end of the And sixth and the beginning of the seventh. Um, so then the question is, what is it? What is it that marks this transition? Um, what marks the end of the sixth? então a pergunta seria: o que marca o final dessa transição? O que marca o final do Sexto Reino? And if you select one date, you get one story. If you select another date, you will have another story. E dependendo da data que você escolhe, você vai ter uma história diferente. So I gave a very short reason why I think Trump and the people are not good answers. E eu dei uma resposta bem breve porque que Trump e as pessoas não são boas respostas. They may deserve more time, Talvez essas respostas mereçam mais tempo. but I'll move on now to the third date, the July date, the gatekeepers. Mas eu quero avançar para a terceira data, que é a de julho, os Guardiões. So the question is, to start with, is this the sixth kingdom? E a pergunta para começar é o Sexto Reino. So we're going to talk about the gatekeepers. Então vamos falar aqui dos Guardiões. In 1798, Em 1798, we see the beginning of the United States, the rise of the United States o nascimento dos Estados Unidos as the protector of the people. como protetores do povo. We get that definition from Acts 27, Temos essa definição de Atos 27. and the whole purpose of that nation in general, that's the job function of a nation in general, and the job function of the United States is to protect its people. E a função de uma nação e dos Estados Unidos seria proteger um povo. So if you take a nation in general, Então, em geral, se você pega numa nação, so we have nation X. temos, por exemplo, a nação X. So I have a question for you. What defines a nation? What elements does define a nation? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. O que que define uma nação? Quais são os elementos? Anybody a thought? Alguém tem algum pensamento? So I Carolina have diz. let You me can check. read it in English, right? Yes, so I'll ruler, just translate it. people, and a land. Então, a Carolina diz que é um governador do povo, seria também da terra. So you need a people to begin with. Primeiro, então, você precisa de pessoas para começar. You need a territory, Você precisa de território. and it says here you need a ruler. E você precisa de um governador. All right, thank you. Anybody else? Ok, mais alguém? Could we say culture as well? Culture is what Gabi says. Yes, you could say culture as well, although I don't think it is necessary for a nation to have. It's not like a fundamental thing that defines a nation. Então, eu mencionei cultura, mas isso não seria necessariamente algo que vai definir essa nação. Culture can go over borders, I would say. Porque a cultura pode ir além das fronteiras. And somebody else says, I would say government instead of ruler.
Então, alguém aqui mencionou que diria governo ao invés de governador. Okay, Gabriel mencionou. I'll say ruler/government. Então, eu vou colocar aqui governador e governo. Okay, so let's go with those three. Ok, então vamos usar esses três. So we have this nation. Nós temos então essa nação. People live there, and there is a certain territory that they have. Um, how do you say that? Um, But demarcation? I don't know. they have demarked it as their territory. Uhum. Então, as pessoas vivem aí e têm esse terreno demarcado como seu. And then they set up an organization to to govern that territory and the people that live in there. E constroem, então, uma organização para governar as pessoas que moram aí. So the question that I have is, what is the purpose of that government or that organization? E a pergunta que eu tenho é qual é o propósito desse governo, dessa organização? What's the purpose of it? Qual é o propósito? Nobody? Ninguém? When we talk about this nation, you have a random nation, and it consists of the people, the territory, and government or this organization. What's the whole purpose of organizing? Então, por exemplo, você tem esse pedaço de terra, é criada uma organização, e qual é o propósito? Para que que a gente faz isso? Para que que a gente quer uma organização? I think it's to make life in society possible. Então, a Carolina diz que é para fazer com que a vida em sociedade ela se torne possível. So it is to for the benefit of the people in the Então, é country. para o benefício das pessoas. Okay, I see in the chat to protect the people, Então, no chat estão colocando para proteger as pessoas, or to guarantee that rules are respected and that citizens can thrive and be benefited. também escreveram aqui para garantir que as regras são respeitadas e que os cidadãos possam estar felizes e beneficiar disso. Okay, so we have um, the purpose of government or ruler or organization in general Então, nós is, temos, oh, sorry. sorry. Temos em geral o propósito do governo, do governador ou da organização. So it is to protect the people Seria para proteger as pessoas and to serve the people, I would say. e eu diria também que para servir as pessoas, So that they can thrive, that they have a good society together. para elas serem felizes e terem uma boa sociedade. So the purpose of the government is to do good, Então, o propósito do governo é fazer bem. right? It is there to serve. Está aí para servir. So if we boil down this government element, so if we look to this element of to this element of the nation, Se a gente, por exemplo, olhar para esse elemento aqui da nação and we boil it down to one specific element of it, e se a gente fizer disso apenas um elemento, I'm saying this is a throne. eu estou dizendo que isso aqui seria um trono. Let's call it let's call it a throne.
Então, sim, vamos chamar isso de trono. What's the purpose of that throne? Qual é o propósito desse trono? This throne is part of the government of or the organization. Esse trono faz parte do governo, dessa organização. The purpose of this throne is also to do good, right? E o propósito desse trono também seria fazer o bem. So when you have a nation, Então, quando você tem uma nação, the organization is there to support the people, and every element of that organization is there to support the people. todos os elementos dessa organização deveriam estar aí para proteger as pessoas. And within that organization, um, ideally speaking, within that organization, you make sure that sorry, that purpose is that goal is met. E dentro dessa organização, você tem como objetivo se certificar que todos os objetivos sejam cumpridos. Esse é o alvo. So, and here the gatekeepers become part of the story. E é aqui que entra a parte da história dos guardiões. So, this is a self-made definition. Então, essa é uma definição própria. I'm saying gatekeepers is an entity Onde eu estou dizendo que esses guardiões são uma entidade that makes the organization fulfill its purpose. que faz com que a organização cumpra o seu propósito. So there must be some, like in America, they talk about checks and balances. Deve haver algo como na América, onde eles falam de é, você ver o seu balanço. Where there's elements within the government that protect the system from what? To protect the system from Outsiders, I don't know. corruption or Corrupção. even Is abuse on the chat. abuse of the system or authoritarian leaders. Então, o que eles têm é como esses os contadores, né, financeiros que estão aí para proteger de um abuso, dessas invasões, de toda a corrupção dentro desse sistema. So for the sake of this study, I'm going to not talk about organization in general, but I'm going to talk about this throne. Então, eu não vou falar de organização em geral, mas eu vou falar sobre esse trono. So that's only for this study. Só And para this esse is, estudo. although we haven't talked about it and mentioned it, but this is a study about Revelation 17. Então, embora eu não tenha mencionado, isso acaba sendo um estudo sobre Apocalipse 17. We want to understand why is it so important to focus on one specific point of the election cycle. Porque a gente quer entender por que é importante a gente focar apenas num ponto desse ciclo eleitoral. And one of the arguments was it is not about the people because that's not in Revelation 17. E um dos argumentos não é sobre as pessoas, porque isso não está em Apocalipse 17. So let me think. So then we looked at a nation, we looked at what the nation consists of. A gente então olhou para uma nação, a gente viu de que consiste essa nação.
And we've seen that organization is part of the nation and that the purpose is to do good. E a gente viu que a organização faz parte dessa nação e o que eles têm que fazer é coisas boas. And that includes the throne. Isso inclui o trono. So if we have the throne, Se nós like temos this, então o trono aqui, this throne needs to be protected, esse trono precisa ser protegido that it will fulfill its purpose. para cumprir o seu propósito. So in reality, that looks different in every dispensation. E em realidade, esse trono é diferente em cada dispensação. So I'm talking here in generally speaking. Eu estou falando aqui de uma forma mais genérica. It needs to be protected from let me say an illegal ruler Tem que ser protegido de um governador que seja ilegal, or a king um rei, or a president. ou de um presidente. An illegal ruler or an illegal king or president should not be able to take that throne. Um rei ou governador ilegal não deveria tomar esse trono. And as long as this protection shield is around the throne, E enquanto essa proteção estiver ao redor do trono, this nation is safe. essa nação ela está segura. There will always then be a person on that throne that uses it for the good. Sempre vai haver uma pessoa nesse trono que usa o seu poder para algo bom. So you don't want to have an illegal ruler, but you want to have gatekeepers that protect this throne. Então, a gente não quer governadores ilegais, mas sim guardiões que possam proteger esse trono. And as long as they are there, the illegal ruler won't be able to go in. E enquanto eles estiverem nesse trono, os guardiões, o governador ilegal não consegue tomar conta dessa posição. So this is where 18th of July becomes important. E é aqui que 18 de julho se torna importante. What happened at 18th of July, O que aconteceu a 18 de julho? especially in regard to the gatekeepers? Especialmente em relação ao guardião. So again, we have a nation, Novamente, a gente tem uma nação, and this time it's the USA. e dessa vez seria os Estados Oh. Unidos. And this nation has a throne. E essa nação, ela tem um trono. Oh, um, no. And for the United States, this is the office of the president. E para os Estados Unidos, esse seria o ofício do presidente. And this office needs to be protected. E esse ofício precisa ser protegido. So in America, there is this two-party system. E na América, a gente tem esse sistema desses dois partidos. So you have the Republicans Você tem os republicanos and the Democrats.
e temos os democratas. They are political parties, São partidos políticos and they have a filtering system e eles têm um sistema de filtração for selecting a candidate. para selecionar um candidato. A candidate for this office. Um candidato para esse ofício. Democrats have the same thing. They have their own filtering system Os democratas têm a mesma coisa, têm o seu sistema de filtro of selecting a candidate. para selecionar um candidato. They, they both have their own ideas about what is good and what is bad. Ambos têm as suas próprias ideias do que seria bom ou não. Um, that's why they are two different parties. Por isso temos dois partidos diferentes. But this filtering system is what you could call the gatekeeping element of the political party. Mas esse sistema que filtra seria então os guardiões desse partido político. As long as this filtering system works, there will never be an illegal leader on the throne. E enquanto esse sistema funcionar, no trono a gente não terá um líder ilegal. And this filtering system will then result in a candidate for that throne. E então isso vai ter como resultado um candidato ao trono. So this is the whole point of July, of 18th of July, because this is where it went wrong with within the United States. On that day, we have the Republican Party finalizing their filtering system selecting candidate process, if that is a word. Então, a 18 de julho foi basicamente onde isso deu errado, onde a gente vê o líder do Partido Republicano filtrando esse sistema de alguma forma. In the months before, they went through a whole process of selecting a candidate for this throne. Meses antes, eles passaram por uma seleção para selecionar o candidato para esse trono. Both the Democrats and the Republicans. Tanto os democratas como os republicanos. And they both have their ideas about what a candidate should look like. E ambos têm as suas ideias de como deveria se parecer um candidato. And they created their own system of selecting a candidate. E criaram o próprio sistema de como selecionar um candidato. But after, on July 18, we've seen that the Republicans elect a candidate Mas, a 18 de julho, a gente vê os republicanos selecionando um candidato that was proven to be, let me use the word, it was proven to be corrupt. que foi provado ser corrupto. Was impeached twice. Um sistema que passou pelo impeachment duas vezes. Was found guilty in a corruption scandal. Também foi dado como culpado num escândalo de corrupção. And also had some
very extreme ideas about how to run a government. E também tinha ideias extremas de como um governo deveria ser governado. Very authoritarian, Muito autoritário, not listening to, um, how do you say that? Not agreeing or listening to the, let me say it this way, the organization of the country. que não ouvia nem respeitava a organização do país. This organization that is supposed to protect the people. Essa organização que deveria proteger as pessoas. Um, he has publicly not been agreeing with many of those things. Publicamente, ele discordou de várias dessas coisas. And also in regard to the human rights, has been a very problematic candidate. E em relação aos direitos humanos, ele também tem sido um candidato muito problemático. He was already 4 years in office. Ele já passou 4 anos no ofício. And the difference this time between 2016 was that he was already 4 years in office, as everybody knew him. E a diferença dessa vez é que ele já havia passado 4 anos no ofício, então todo mundo já o conhecia. And again, they selected this candidate. Mas, novamente, eles foram e selecionaram esse candidato. They decided that, or maybe I should say, no, maybe I should say it this way. Então, eu talvez deveria dizer da seguinte forma. The filtering system of the Republican Party got corrupted. O sistema de filtração do Partido Republicano, ele foi corrompido. Maybe it was not decided. Talvez não Well, tenha sido decidido. You could argue they were taken over. Poderíamos argumentar que eles apenas estavam tomando conta no início desse processo. They were conquered. Foram conquistados. And their thinking and their filtering system got changed. E eles ainda estavam pensando e esse sistema de filtração foi mudado. And in that new thinking, it was more important to win the election than to protect that throne. E nesse processo, o mais importante para eles foi ganhar a eleição ao invés de proteger esse trono. Just winning the election no matter what. Ganhar a eleição, não importasse o quê. Having an authoritarian leader is not a problem then. E It's para better eles, to have an authoritarian leader than losing the election. para eles ser um líder autoritário não seria o problema. Eles preferiram isso e ganhar a eleição. And even their new filtering system, their new mindset, E ainda com o seu sistema de filtração, essa mentalidade, honestly thought that it was good for the throne eles honestamente pensaram que isso era bom para o trono or for the people. ou para as pessoas. So going back to the question of here in the beginning, Então, voltando à nossa pergunta inicial, why is it relevant to know what date a Sunday law is? por que é relevante saber a data da lei dominical? The date is not so important. It's not about the number of the date or the moment itself. Não é sobre a data, sobre esse número, sobre o momento em si, But it's about the event and the story that is connected to that event. mas sobre o evento e a história que está conectada com esse evento. The end of the sixth kingdom or the beginning of the seventh kingdom is not because people decided to choose a certain person. O fim do sexto reino e o início do sétimo não é porque as pessoas simplesmente decidiram escolher uma pessoa. It's also not about this person that has crazy ideas necessarily. Também não tem que ver necessariamente com essa pessoa que tem ideias tolas.
It is about a change within the organization, within this filtering system mas é sobre a mudança dentro dessa organização, desse sistema que filtra, that made it possible for an illegal person to take the throne. que fez com que fosse possível uma pessoa ilegal subir ao trono. Because as soon as the filtering system does not as soon as the filtering function doesn't work anymore, Porque uma vez que a função nesse sistema já não funciona, you're not the nation doesn't function as it should. a nação também já não funciona como deveria. And that's what marks the end of the sixth kingdom. E é isso que marca o final do sexto reino. It now opens the door for the seventh to rise. E isso abre a porta para o sétimo subir. So, speaking within language of Revelation 13, Então, falando na linguagem de Apocalipse 13, the lamb-like beast could only exist as long as the gatekeepers did their job. o cordeiro, a besta como um cordeiro, só podia existir se os guardiões fizessem o seu trabalho. And if you zoom out a little bit more, Se a gente fizer um zoom e sair um pouquinho, you could even say that Satan had to wait for, in the time span of the United States, more than 200 years poderíamos dizer que Satanás teve que esperar até mais de 200 anos, durante esse período de tempo aí dos Estados Unidos, to destroy this lamb-like beast. para destruir essa besta como um cordeiro. It had to wait for more than 200 years for the gatekeepers to open the gate for him. E demorou mais de 200 anos para que esses guardiões pudessem abrir as portas para ele poder entrar. As long as those gatekeepers kept the gate closed, Satan qua- couldn't do anything. Enquanto esses guardiões mantiveram os portões fechados, Satanás não conseguia fazer nada. But now that the system, the filtering system, doesn't function anymore, E agora que esse sistema de filtração já não funciona, on July 18, the gatekeepers opened the gate for Satan to set up their last kingdom. a 18 de julho foi onde esses guardiões abriram os portões para que então Satanás pudesse ter a sua última tentativa e subir ao trono. So the checks and balances, I don't know if that's the right word, in this context, the right word, but I guess it is. Então, eu não sei se essa palavra seria a mais indicada nesse contexto, que seria esse contrapeso, né? Ver a balança, colocar na balança. Those checks and balances didn't function anymore. E quando eles fizeram isso, colocaram na balança, isso deixou de funcionar. So that is my answer to that question. Então, essa seria a minha resposta a essa pergunta. The story it's about the story, not about the dates. Então, é sobre a história, não é necessariamente sobre as datas. We could have said, oh yeah, this election cycle is the Sunday law. Nós poderíamos dizer, sim, esse ciclo eleitoral é a lei dominical. But we would have completely missed out on this element of the Sunday law. Mas a gente teria perdido esse elemento da lei dominical. And we would have said, oh yeah, it's the people that choose, or it's Donald Trump that is a bad person. E nós teríamos dito assim, porque as pessoas escolhem e Donald Trump é uma pessoa ruim. And although it's all part of that time period and even part of that story, it's not the determining event. Ainda que tudo faça parte desse período de tempo, isso não é o evento que determina. How long am I? What time is it? 14:30. Okay. I would say let's have a break now, and then I'll continue for a second question in the second hour, and then there also is part for some questions if you like. Então, o que eu vou sugerir é que a gente faça agora uma breve pausa
Volte para a nossa segunda Okay, aula e a so gente shall we continue do com as 15 perguntas. minutes? That's good for you? Sorry, did you say something, Gabriel? 15 minutes, is that okay for you? 15 minutes break? Yeah, that's fine. Okay. Um, Shall I close with a when to prayer or close do with the, we? Oh, yeah. yeah, would be good. Okay. Yeah. Okay. Então, vamos encerrar com uma oração e fazer uma pausa de 15 minutos. Dear Lord, Querido Deus, I thank you for the study that we could do. eu te agradeço pelo estudo que nós pudemos fazer. I pray for the time we can spend these 50 minutes to contemplate on what we've discussed so far. Eu peço que a gente possa usar esses 15 minutos de pausa para contemplar aquilo que a gente tem ouvido até aqui, In a way that we also are prepared for the second hour. de uma forma a nos prepararmos para o nosso segundo estudo. In Jesus' name I pray. Amen. Em nome de Jesus eu oro. Amém.